sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes queridos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E neste belíssimo mês de dezembro, estamos no meado do mês de dezembro, né? Há 10 dias da comemoração do Natal de Jesus, que é colocado como a data máxima da cristandade, tem um calendário oficial do nosso mundo que vai seguindo assim. Nós temos aproveitado esses momentos para meditarmos um pouco acerca da mediunidade com Jesus, que é justamente o título do livro que nós estamos estudando. É uma obra do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Fonte Viva, editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí hoje vamos entrar no capítulo 11, que ele intitulou No Testemunho Mediúnico. E ele vai tecer comentários acerca de uma fala de Jesus, que está anotada em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. E ele começa falando assim: a afirmativa de Jesus deve falar fundo em todos nós diante dos momentos atuais. Meus queridos, esta obra, ela foi publicada em 1995. Nós estamos no ano de 2022, logo há 27 anos atrás. E essa primeira frase, né, da afirmativa de Jesus, falar no fundo em todos nós, diante dos momentos atuais, ela é atualíssima. Ela é atualíssima porque que momento conturbado nós estamos vivendo. Nesse período da comemoração do Natal de Jesus, nós estamos vivendo situações de famílias, amigos, que estão evitando a comemoração, a ceia, né? Ceiarem juntos, em função de divergências político-partidárias. Olha que coisa séria, meus amigos. Então é um momento conturbado. E eu estou falando de famílias religiosas, até famílias espíritas. Então o momento é muito grave, porque nós acreditamos na imortalidade, nós pregamos a transitoriedade das questões materiais, nós pregamos a essa fraternidade, ver os pontos que nos unem. O que está acontecendo para de um momento para outro a gente começar a se separar assim, não é? Então, não se turbe o vosso coração, é uma afirmativa que a gente tem que pensar muito. Eu estou com meu coração conturbado. Eu estou sofrendo angústias. Eu estou vivendo separações familiares. Eu estou vivendo esse incômodo, dessa dificuldade toda, no meio em que eu estou localizado. Então vamos pensar em Jesus falando para a gente assim: não se turbe o vosso coração. E o irmão Carlos vai discorrer para nós, para o nosso entendimento, para a nossa meditação. Somos envolvidos por situações difíceis, fruto da fase que vivemos no planeta, quando transitamos para tempos melhores, para os quais se necessita de uma apuração dos valores daqueles que aqui serão mantidos. Em todos os tempos, o homem frágil em si mesmo, por ter se afastado do Criador, mostra sua insegurança, titubeando nos caminhos a seguir. Então ele fala de uma condição
que é a nossa condição ainda de habitantes de um mundo de provas e expiações que se caracteriza pela permanência, pela presença de espíritos rebeldes à lei de Deus. E essa rebeldia vem de quê? Vem da gente não entender, não cumprir, negligenciar, fazer do nosso jeito, né? Tentar adaptar as coisas do nosso jeitinho. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, porque situações difíceis são desafios para desenvolvermos a inteligência. Ninguém vai desenvolver a inteligência com facilidade. E para trabalharmos também o nosso sentimento, o sentimento de humildade, o sentimento de valorização do outro, de valorização do nosso tempo, gratidão, boa vontade. Então são valores que são potencializados através da vivência de situações difíceis, que são as situações desafiadoras em nossa vida. Então, a gente sabe que essas situações difíceis são como se fossem capacitadores, elementos capacitadores, porque a gente está transitando para tempos melhores. Sempre, meus queridos, a lei é de progresso. Mas para eu viver um tempo melhor, eu necessito me melhorar. Uma coisa é consequência da outra. E aí, então, irmão Carlos fala no outro parágrafo. Em todos os tempos, o homem frágil em si mesmo, por ter se afastado do Criador, mostra a sua insegurança, titubeando nos caminhos a seguir. E é interessante que às vezes a minha insegurança, ela aparece através de um grito. E alguém fala assim, mas está gritando tanto. Não tem um ditado, é bem antigo, que fala assim, cão que ladra muito não morde? Lembra desse ditado, meus amigos, que os avós nossos falavam? Então, muitas vezes, esse grito, essa agressividade, é uma forma usada para esconder a profunda insegurança que a alma carrega. Esta é a grande dificuldade que a gente tem, né? É a grande fragilidade. Ah, mas aí eu tenho que parecer forte? Não, eu tenho que parecer forte se para o meu orgulho demonstrar fragilidade é um sinal, é algo ruim. Para aquele que está querendo aprender, para aquele que está querendo crescer, para aquele que está querendo se fortalecer, realmente mostrar fragilidade junto àqueles que podem nos ajudar é uma beleza. Que coisa boa é a gente falar assim, Jesus, eu não sei como fazer isso. Amigos espirituais superiores, olha, eu estou aqui numa enrascada, eu não sei qual é a saída. E a partir dali eu buscar, porque não está lá, buscar e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Então é essa busca que vai nos fazer mais fortes, que vai fazer com que a gente estruture valores, né? Valores para esse mundo em transformação. Essa busca que vai fazer com que eu me aproxime do Criador. E quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo das leis, eu me torno uma pessoa mais segura. Eu me torno uma pessoa mais confiante. Eu me torno uma pessoa mais equilibrada. Porque eu sei que eu tenho um porto seguro. Enquanto eu estou caminhando pelos meus achismos, pelas minhas questões menores, eu não tenho noção. Mas quando eu começo a descobrir em Jesus que esse caminho para eu me aproximar da lei de Deus e me aproprio dessa possibilidade que como filho de Deus eu tenho direito, com certeza eu vou ter sempre muitas inseguranças, porque eu estou aprendendo. Mas eu vou saber a fonte que me fará mais seguro. E ele continua nos elucidando assim. Ao espiritista, atento ao ensinamento do Cristo, essas palavras dirigem-se ao exercício pleno de suas atividades, quando não deve ausentar-se para o trabalho por motivo algum,
Então ele está falando aqui, ó, não se turbe o vosso coração. E ele vem falando aqui do espiritista, esse médium, né? Ele está trazendo esse ensinamento de não nos perturbarmos no exercício das nossas atividades. Ele faz exercício pleno de nossas atividades, quando não deve ausentar-se do trabalho por motivo algum. Ah, meus amigos, olha que atualidade da página. Porque quantos amigos, diretores de casas espíritas, diretores de trabalhos mediúnicos, estão passando por uma imensa dificuldade porque os médios não querem voltar à tarefa. Se acomodaram. E aí continuam sendo espíritas? Continuam, mas online. E aí a gente fica pensando, né, nas atividades de socorro, nas atividades mais diretas da tarefa mediúnica online, meus amigos. Então, alguns companheiros não estão conseguindo formar os grupos que tinham, e tem casa até que não está conseguindo formar um grupo por essa ausência do médium, porque o médium está com o coração, ó, não se turbe o vosso coração, com o coração turbado. É o medo da pandemia, é o medo da doença, é o momento político, é a Copa do Mundo, é uma série de situações que vai afastando o companheiro da tarefa, que é a tarefa que tem sabor de eternidade. Por quê? Não é fanatismo não, meus amigos. É porque a gente equilibrando um lado, olha o que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Se a gente conseguir trabalhar com integridade, com verdade, né, essas questões mediúnicas, com toda certeza, meus amigos, absoluta, as outras demais situações, a gente vai ter lucidez. É como se fosse assim, uma desobstrução do nosso campo mental para a gente ter a visão. E a partir daí eu vou dar conta da minha vida doméstica, da vida profissional, eu vou conseguir. Mas no momento em que eu me auto-saboto, estou me bloqueando, estou muitas vezes até permitindo a invasão da minha casa mental por pensamentos, por ideias desestabilizadoras, que me deixam insegura quanto a ir à casa espírita, quando a fazer a minha tarefa, eu vou ser um instrumento até para que essa turbação, essa perturbação seja potencializada. E isso é muito sério. É por isso que estamos aqui, pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa, conversando sobre a mediunidade. Dentro desse programa, nós estamos aproveitando o mês de dezembro, que é esse mês consagrado à comemoração do Natal de Jesus, para estudar a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. Estamos no capítulo 11, que ele intitulou No Testemunho Mediúnico, em que ele analisa uma fala de Jesus, anotada em João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. E ele continua dizendo para nós, daquele que escolhe o caminho estreito, a opção exige-lhe disciplina e normas que delineiam um roteiro seguro para aportar no reino de Deus. Daquele que escolhe o caminho estreito. Olha a porta estreita. E aí essa porta estreita vai exigir o quê? Disciplina, determinação, coragem, a coragem da fé. Para muitos, continua o Espírito Carlos, essas provas são vistas como uma postura sádica da providência divina, quando, na realidade, são os limites da estrada que, se desrespeitados, poderão resultar em queda dolorosa. Então, tem dificuldade, temos sim. Muitas vezes dificuldades familiares, porque a família se acostumou com a gente em casa. E, de repente, vai começar a sair quase todo dia, toda hora, né? Em muitos momentos. E a casa das pessoas, leva logo a cama para a casa espírita, lá vai de novo. Essas situações podem surgir. Mas aí, o que vai se fazer? Vai largar a família? Não. Mas vai se ter o cuidado de aquele tempo que seria para o lazer,
aquele tempo que seria para o repouso, vai ser multiplicado em atividades que demonstram o nosso cuidado, o nosso respeito, o nosso amor pelos familiares. Sabe aquela questão antiga? Para não deixar o que falar. Então, e essa disciplina vai ser para nós o quê? Um roteiro seguro. Porque naquele momento em que eu estou trabalhando, naquele momento em que eu estou organizando alguma coisa, naquele momento em que eu estou pesquisando uma forma de agradar esse familiar, nessa hora, meus amigos, eu estou seguindo a lei de Deus. Eu estou saneando a minha mente. Eu estou deixando de me queixar, de reclamar e de me interessar por assuntos que não vão acrescentar em nada à minha economia espiritual. Então está sendo muito bom. Continue então o irmão Carlos a nos falar. Para muitos, essas provas são vistas como uma postura sádica da providência divina. Quer dizer, será que Deus está me exigindo? O médium tem que ser essa criatura que sofre, que passa tudo isso? Não é essa a visão, não. Mas a gente observar como uma proteção. Uma proteção. Para que a gente não caia, não é? Para que a gente não entre em setores, até dentro da mediunidade, ou em função de sermos médiuns, que vão desabonar ou vão atrapalhar o planejamento encarnatório. E ele, então, vai falando um pouquinho. Quando, em atividades voltadas ao intercâmbio mediúnico, é maior o assédio, tanto das forças que tentam tirar a criatura do seu campo de serviço, quanto dos episódios pelos quais deverão passar em provas. Então, gente, quando se está em trabalho, é maior o assédio, sabe por quê? Porque não se joga a pedra em árvores sem frutos. É isso. Então, a mediunidade, o exercício da mediunidade, graças a Deus, faz com que a gente execute tarefas, com que a gente tenha contatos que, se dependesse do nosso próprio nível evolutivo, da nossa vontade, da nossa determinação, nós estaríamos muito longe de realizar, exigiria muitas encarnações para que nós pudéssemos ter esse amadurecimento do senso moral que leva ao gosto de servir. Mas aí, graças ao trabalho da mediunidade, ao contato com esses irmãos maiores que já entenderam o sentido da vida, a gente vai fazendo parte do elo dessa corrente. E cada um de nós vai criando hábitos, atitudes renovadas. Atitude renovada. E aí o assédio começa. Porque se há aqueles que desejam o nosso crescimento, a nossa elevação, a nossa compreensão da vida, não é? A nossa passada segura, existem os chamados companheiros da retaguarda, a quem não interessa o nosso progresso. Não interessa o encaminhamento nosso pelo bem, pelo caminho da virtude, pelo caminho da paz. Para eles, isso não interessa. E não interessando, o que eles fazem? Toca nos assediar. Muitas vezes não conseguem vir diretamente, mas vêm através de um familiar. Sabe aquela situação da criança que chora na hora que a gente vai para o centro? Daquela situação que quebra coisa, acontece lá algo que eu não posso ir ao centro? Justamente na hora de eu centro a geladeira queimou. E não pode a geladeira queimar. Então eu vou lá ver o mecânico, tudo isso. Esses embaraços que vão acontecendo, que se a gente respirar um pouquinho, a gente consegue resolver? Eu estou lembrando aqui de uma amiga, e aí naquele momento, uma vizinha, ela tinha uma responsabilidade espiritual. E a geladeira, né, queimou, deu um problema lá. E ela pediu assim, ela colocou no grupo da vila, né, que nós moramos. Quem é que tem caixa de isopor grande que possa emprestar? O Teresa Dávila, pelo trabalho, tem, né? E a gente emprestou. O que ela fez? Botou tudo dentro das caixas de isopor, tá? Foi fazer o trabalho. Quando ela voltou do trabalho, aí sim, ela
o mecânico veio, né? E foi até no outro dia. Veio e consertou e ficou tudo certo. Mas ela não faltou ao compromisso. Olha a inteligência. Se ela tivesse entrado no campo da perturbação, primeiro ponto, a reclamação. E aí, na reclamação, a criatura nem pensa no que pode fazer ou se pode fazer. E a partir daí a pessoa começa a rodar para um lado, roda para o outro, vai para aqui, vai para ali, né? E não sabe o que fazer. E aí nem resolve o que tem que resolver e nem vai ao trabalho. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do assédio. O assédio chega, vai chegar sim, mas que a gente possa respirar fundo, pensar na figura de Jesus, na figura desse grande orientador do planeta, sabendo da bondade de Deus, e a prova vem para eu ter competência. E ter competência é resolver as questões da melhor forma possível. Então, o irmão Carlos vem falando dessas atividades, né, do intercâmbio mediúnico. Fala assim, essas atividades oferecerão experiências para vitórias futuras. Olha, meus amigos, quanta situação que a gente vive de uma forma diferenciada, benéfica, em função da experiência da atividade mediúnica. E ele continua dizendo, essas atividades voltadas ao intercâmbio mediúnico são vistas como instrumento de sofrimento e dor, quando, na verdade, são alavancas de progresso moral e espiritual. Porque já percebemos que aquela dor para cumprir um dever, para irmos até a casa espírita, aquele esforço para sermos o bom médio, aquele cuidado com a alimentação, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, na verdade ainda é um sacrifício pela minha inferioridade. Mas vai sendo uma alavanca para o progresso moral e espiritual, porque eu vou criando novos hábitos. E nessa criação de novos hábitos, aquela atitude que eu só tinha na véspera ou no dia do trabalho, eu vou passando a ter no meu dia a dia. E daqui a pouco, olha eu renovada, graças à presença e à frequência e ao cuidado, ao zelo com a tarefa mediúnica. E ele encerra falando para a gente assim, por isso, aquele que já aceitou o chamado do Senhor para o trabalho em sua vinha, não pode deixar-se intimidar diante das lutas, mas encher-se de fé, não permitindo que suas emoções caiam em setores de vibrações inferiores, elevando-se em pensamentos e atos, na certeza de que aquele que caminha com Jesus tem sempre o seu amparo por toda a vida. Então ele vai nos estimulando a não nos intimidarmos diante das lutas. Elas vão chegar sim. Vão até nos abalar sim, gente. Vamos ter o choque da luta. Mas vamos pensar, né? Como ele diz, que eu estou no esforço de caminhar com Jesus. E quem caminha com Jesus vai ter o seu amparo por toda a vida. Porque ele mesmo nos falou, não se perturbe o vosso coração. E isso vai fazer com que a gente se encha de fé. Vai fazer com que a nossa emoção se transforme em prece e que a gente não caia no campo da depressão, do abandono, da irreverência, da queixa, né? Que a gente possa caminhar com Jesus, não nos perturbando, vencendo os testemunhos que são dados por nós, pela lei de Deus, pela lei da vida, na certeza de que sairemos vitoriosos e muito mais competentes. Reflitamos, amigos, muita paz na preparação do nosso coração no Natal de Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.